estudar o capítulo 4 do livro de Ciências, O Ser Humano Utiliza o Solo. Acompanhem a leitura no livro de vocês. O solo é importante para os seres vivos. Para algumas espécies de animais, ele é o ambiente onde vivem, como as minhocas, as formigas e os cupins. Para outras, como os tatus, o solo serve de abrigo. Ele também é o suporte para muitas plantas, onde elas se fixam suas raízes. Além disso, é sobre o solo que muitos seres vivos são encontrados, incluindo o ser humano. É do solo que o ser humano obtém muitos alimentos de que necessita, por meio do cultivo de vegetais e da criação de animais. É do solo também que se extrai os minerais utilizados na fabricação de diversos produtos. Ao utilizar o solo, geralmente o ser humano o modifica. Entre essas modificações, podemos citar a construção de casas, ruas, estradas e a instalação de torres de transmissão de energia elétrica. O ser humano também realiza construções abaixo do solo, como o sistema de esgoto que passa debaixo das cidades. Aqui temos duas questões, questão 1 e questão 2. Questão 1. Por que o ser humano modifica o solo ao seu redor? 2. Qual é a importância da construção de ruas, estradas e pontes? Vocês dão uma pausa no vídeo e reflitam sobre essas questões, tentem responder. E aí, conseguiram responder? Na questão número 1, que ele pergunta por que o ser humano modifica o solo ao seu redor, assim como o ser humano modifica outros elementos do ambiente, ele faz isso para melhorar as suas condições de vida, facilitar o dia a dia. E a questão 2, qual é a importância da construção, como ruas, estradas e pontes? As ruas, estradas e pontes são muito importantes porque facilitam o transporte de pessoas, transporte de mercadorias de um lugar para o outro. O cultivo do solo. O solo é muito utilizado para realizar plantações, os quais fornecem alimentos e matéria-primas para a fabricação de diversos produtos. O solo utilizado para o cultivo de vegetais deve conter quantidades adequadas de ar, água e matéria orgânica, pois isso influencia o desenvolvimento dos vegetais. Como a gente estudou nas aulas anteriores, a gente viu que nem todo solo serve para plantação, que para que um vegetal possa se desenvolver bem no solo, esse solo ele precisa ter algumas características que beneficiem o crescimento desses vegetais. E muitas vezes, quando o solo ele não tem essas características, existem técnicas que podem manter e tornar o solo mais produtivo. E essas técnicas a gente vai estudar nesta aula. Dentre essas técnicas utilizadas pelos agricultores para manter o solo mais produtivo estão a aração, a adubação e a irrigação. Adubar. O que é adubar? A quantidade de nutrientes do solo pode ser aumentada por meio da adubação. Essa técnica proporciona melhor desenvolvimento dos vegetais. Os adubos podem ser químicos, ou seja, produzidos industrialmente, chamado como fertilizantes, ou orgânico, produzidos naturalmente com restos de vegetais ou fezes de animais como boi, cavalo, porco, galinha, mais conhecido no dia a dia por estrume. Então, adubar é adicionar nutrientes ao solo para que ele fique mais nutrido e proporcione um melhor ambiente para o desenvolvimento do vegetal, da planta. Arar. O solo precisa ser arado, ou seja, revirado, para que o ar penetre em suas partículas, o que melhora a infiltração de água até as raízes. Os instrumentos geralmente utilizados para arar o solo são o arado e a enxada. O arado pode ser puxado por um trator ou por animais.
Na experiência que vocês fizeram, foi possível perceber que quando o solo está mais compacto, mais grudado, a água passa com muita dificuldade. Então, essa técnica de arar consiste em revirar o solo para que ele solte e o ar e a água penetre com mais facilidade. E, para finalizar, a irrigação. Em locais onde a quantidade de água presente no solo é insuficiente para o bom desenvolvimento dos vegetais, é necessário realizar a irrigação, ou seja, é preciso molhar o solo. Existem várias técnicas utilizadas para canalizar e distribuir água pela plantação. Veja na fotografia uma delas. Nesse caso, foi utilizada uma técnica chamada de irrigação por aspersão. Nessa técnica, jatos de água são lançados ao ar e caem sobre as plantas como se fossem chuva.